Queridos irmãos, este é o capítulo 21 do Evangelho de São João, o capítulo que conclui este Evangelho. E nós sabemos que São João tem, por assim dizer, duas conclusões no seu Evangelho. Assim como ele tem um prólogo, ele tem uma espécie de epílogo. E desse modo, nós temos o capítulo 20, no qual temos as aparições de Jesus aos apóstolos, em que se fala dos sinais que Jesus fez diante deles e que não se poderiam escrever todos eles, mas aqueles foram escritos para que nós crêssemos. Então vem o capítulo 21, que é uma espécie de adendo no Evangelho de São João, que tem, por assim dizer, duas partes. É uma grande cena que começa com a pesca milagrosa no lago de Genezaré, o lago de Tiberíades. É muito bonito. Na parte da manhã, na missa que eu celebrei de manhã, eu comentei os detalhes dessa pesca. Porque, na verdade, a pesca toda é como que um enquadramento para o que vem depois. Eles estão no mesmo lugar onde tudo começou, onde veio o primeiro chamado. Na pesca milagrosa, Jesus entra no barco de Pedro, e ali Pedro diz: afasta-te de mim, Senhor, que sou um homem pecador, porque o temor se apoderara dele. Então Jesus diz: em verdade eu te digo, tu serás pescador de homens. Aqui, ele não chama mais Pedro de pescador, chama de pastor. Apacenta os meus cordeiros, as minhas ovelhas adultas, apacenta. Também aqui acontece outro paralelismo importante, porque Jesus prepara um café da manhã para eles, nas brasas, sobre as quais coloca o peixe e o pão. E ali, no peixe e no pão, Jesus os remete para outra cena, a cena da multiplicação dos pães. E ao mesmo tempo, ali nas brasas, ele remete Pedro a uma outra cena, a cena das negações, quando ele está na fogueira, se aquecendo, e diz: não, eu não conheço. Portanto, o episódio inteiro é uma série de reminiscências que Jesus provoca no coração, especialmente de Pedro. Porque ali, depois de comerem, Jesus lhe pergunta: Pedro, tu me amas? Em grego, agapes-me. E ele responde: sim, Senhor, tu sabes que eu filo-te. Aqui se trata de uma sutileza grega. Nós estamos falando de dois níveis de amor. O amor agape é o amor sobrenatural, é o amor de adoração, é o amor feito de uma entrega total, um amor religioso, um amor de quem arde de zelo por Deus, de quem contempla quem Ele é e
é arrebatado pela sua face, pelo seu olhar. E o outro é o amor filia, que é o amor humano, o amor de afeição, o amor que um amigo tem pelo outro amigo, o amor que um ser humano possui por outro ser humano. A verdade é que nós desaprendemos o agape na modernidade. Porque cancelamos Deus dos nossos horizontes. Parece que o único amor que existe é o amor horizontal. É este que é o amor celebrado nas músicas, cantado nos festivais. É o amor que todas as pessoas querem sentir. É o amor que as pessoas honram. O amor de amizade. Pedro diz com toda sinceridade: sim, Senhor, eu filo-te. Como que dizendo, eu não tenho coragem de dizer que eu tenho agape por ti. Porque o Senhor mesmo explicou um pouco antes aqui no Evangelho que ninguém tem maior agape do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. E naquela noite, o Senhor disse que nós nos dispersaríamos. E eu disse, eu não. Eu darei a minha vida por ti. E tu me disseste, darás a vida por mim. Em verdade te digo, não cantará o galo sem que me negues por 3 vezes. E foi isso que aconteceu. Eu não tenho a capacidade de chegar ao Senhor com a cara lavada e dizer, agapo-te. Não. Aqui o que eu tenho pelo Senhor é apenas filia. Eu gosto do Senhor, mas eu ainda preciso aprender a amar. Eu não tenho esse amor que queima, que arde, que é um fervor espiritual, que me faz pensar no Senhor com toda a paixão. O centro das minhas preocupações ainda são coisas minhas, são problemas meus, é o meu próprio eu, são os meus desafios, é isso que me preocupa. A primeira pergunta de Jesus a Pedro é, tu agapes-me mais do que a estes? Mais do que os outros? Pedro diz, Senhor, sim, eu filo-te. Jesus pergunta de novo, agapes-me, sem acrescentar mais do que aos outros, pela segunda vez. E ele diz, sim, Senhor, tu sabes que eu filo-te. Então Jesus pergunta pela 3ª vez, Pedro, dessa vez, como que rebaixando o nível da pergunta. Files-me, então tu apenas gostas de mim? Ele fica triste, porque Jesus pergunta pela 3ª vez, não se ele tem agape, mas se ele apenas o ama com amor de benevolência, e ele diz, Senhor, tu sabes tudo, tu conheces quem eu sou. Lá no começo do Evangelho de São João está escrito que tu sabes tudo que tem no coração humano. Eu não tenho coragem de te mentir mais uma vez, dessa vez eu sei quem eu sou. Eu passei pela cruz, pela tentação, pela queda, pela negação. Tu sabes que eu filo-te. E o que mais chama a atenção é que Jesus vem conversar com Pedro, depois de tudo, sobre o amor, sobre agape.
Ele não chega para Pedro dizendo: nossa, Pedro, como você é covarde, que vergonha. Pedro, você não tem fortaleza. Pedro, você vacilou. Não. A conversa de Jesus com Pedro é sobre o amor, é sobre ágape, é sobre o amor a Ele, é sobre o amor à pessoa dEle. Por quê? Porque é com isso que Ele se importa. E isso é apaixonante. Ele se importa com o amor que eu tenho por Ele. Ele se importa com aquilo que o meu coração sente por Ele. Quem eu sou? Eu não sou nada. Eu não sou ninguém, eu sou apenas uma criatura ínfima, diante da qual o Deus eterno vem para perguntar: eu posso contar com teu amor? Tu me amas mesmo, tu tens ágape por mim. Eu estou olhando para você e quero entender se o teu coração está ardendo por mim. Ele é um Deus que inacreditavelmente se importa com o que nós sentimos por Ele. É lamentável que muitas vezes nós somos como Pedro e, portanto, para nós, tantas coisas têm mais peso. A nossa saúde, o nosso trabalho, o nosso dinheiro, as pessoas com as quais nós nos relacionamos. E às vezes a gente sofre tanto por causa dos outros. Porque quer ser amado, quer ser querido, quer estar bem. Quando, na verdade, tudo isso é não apenas secundário, mas não tem importância alguma diante da única pergunta que realmente tem importância. E é por isso que São João escreve um epílogo ao seu evangelho, como que para dizer: olha, a única coisa que interessa é se você ama mesmo a Jesus de verdade, com todo o seu coração. Se você é capaz de chegar para Ele e dizer assim: Senhor, eu estou aqui hoje só para te amar, só para estar contigo, só para passar um tempo na tua companhia, só para retribuir a gratuidade do teu amor, só para reconhecer a grandeza do que o Senhor tem por mim. Você é capaz de fazer isso? Você o ama desse modo ou você é frio? Você é indiferente? Você é morno? Você é apático? Porque, na verdade, é muito fácil ter uma performance religiosa bem comportada diante dos outros. Mas a pergunta não é essa. A pergunta é: você está queimando de amor ou não? Teu coração arde ou não? Porque se você fizer tudo certinho, se você for uma pessoa correta do lado de fora, se você for integrante de um grupo em que todo mundo segue um protocolo e faz as coisas da maneira mais exata possível, e a gente gosta disso, a gente acha isso legal, a gente curte a perfeição, ou melhor, o perfeccionismo humano. Mas se a gente não tem ágape, é o que diz São Paulo em 1 Coríntios capítulo 13, de nada vale, não serve para nada. O que eu quero é que Ele passe por mim e encontre o meu coração queimando por Ele. O que me importa é ter a minha alma acesa, é ter o meu coração verdadeiramente ardente.
Eu não quero me complicar a tal ponto que tantas coisas ocupem para mim o centro, o foco, porque nada disso é essencial. Efetivamente, aquilo com que ele se preocupa é com o meu amor. É se eu estou amando de verdade, é se efetivamente eu estou com meu coração ardendo por ele. Ele não está preocupado com uma folha de serviços impecável. Ele está preocupado com corações ardendo. Lá no início do Evangelho de São João, Jesus entra no templo de Jerusalém e ele expulsa os vendilhões do templo. O templo de Jerusalém estava organizado de tal modo que no recinto mais íntimo, o Santo dos Santos, somente o sumo sacerdote entrava uma vez por ano. Depois, no lugar santo, os sacerdotes entravam, podiam trafegar. Depois, somente os homens israelitas. Depois, somente as mulheres. E havia lá na porta do templo o átrio. E ali no átrio era o único lugar em que os pagãos podiam entrar. E justamente ali, que era o único lugar em que os pagãos podiam entrar, é que os judeus colocaram mesas de cambistas para venderem moedas, para venderem animais para sacrifícios e para fazerem todo aquele estardalhaço. Jesus está vindo das bodas em Caná. Ele faz o seu primeiro sinal numa festa de casamento. E quando ele chega em Jerusalém para encontrar a sua noiva, para encontrar Israel, o que ele encontra na porta do templo é a abominação. É gente comerciando. E ele diz: a minha casa será chamada casa de oração. Por que ele diz isso? Ele diz isso porque ele está dizendo, e é bonito que ele diz: a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Todos os povos. Por que ele diz isso? É como se ele estivesse dizendo para aqueles judeus: vocês estão tirando das nações, dos pagãos, a possibilidade de se encontrarem comigo, porque o único lugar em que eles podem chegar é aqui no átrio, e justamente aqui no átrio vocês criaram essa confusão. A minha casa é casa de oração. Eu estou preocupado com o amor e com o relacionamento. Eu quero que os homens me conheçam. Eu quero que eles recebam do meu amor e que me amem em troca disso, deste imenso amor gratuito que eu tenho por eles. Mas vocês estão preocupados com comércio, com troca, com venda, com performance, com agitação, com coisas, com todo tipo de encenação. Vocês estão privando os homens do meu amor. Ele está interessado no teu amor. Ele está de olho no teu coração. Ele está mirando a tua vida. Ele quer de você a única coisa que só você pode dar para ele, que é o teu amor. O resto, qualquer pessoa pode dar uma performance, pode dar uma vestimenta, pode dar um comportamento mais ou menos massificado, mas o teu amor é algo tão íntimo que só você pode dar para ele. É nisso que ele está interessado. Mas nós muitas vezes estamos frios, estamos indiferentes, estamos fechados. Então o que fazer? Esta é a hora de irmos para o lugar da intimidade
irmos para o lugar secreto, irmos para o recanto, o quarto íntimo. É a hora de nós nos prostrarmos, de nós pegarmos a palavra e de enchermos o nosso coração de fogo. É hora não apenas de lermos a palavra, mas de orarmos a palavra, de transformarmos a palavra na nossa oração. É a hora de nos mostrarmos vulneráveis diante do amor dele, frágeis, fracos, desprotegidos, e de permitirmos que ele nos reacenda, que a força do seu olhar nos levante, porque ele está vivo. Ele vive. E não está longe de nós, ele está perto. E é a força do seu amor em nós que nos tira do medo. Como este Pedro que vai diante do sumo sacerdote e diz: olha, é preciso obedecer a Deus antes que aos homens. E foi Deus, o Deus dos nossos pais, que ressuscitou Jesus, a quem vós matastes, pregando-o numa cruz. Deus, por seu poder, o exaltou, tornando guia supremo e salvador para dar ao povo de Israel a conversão e o perdão dos pecados. E disso somos testemunhas, nós e o Espírito Santo que Deus concedeu àqueles que lhe obedecem. Eles mandam açoitar os apóstolos e ao invés de eles ficarem tristes, eles ficam alegres. Por quê? Porque neles está o amor de Deus. É isso que faz com que estes milhares de milhares e milhões de milhões gritem diante do trono: o Cordeiro imolado é digno de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor, e todas as criaturas que estão nos céus, na terra, debaixo da terra, no mar, tudo que neles existem, dizem ao que está sentado no trono e ao Cordeiro, o louvor e a honra, a glória e o poder para sempre. Esse alvoroço que existe nos céus, este bulício de anjos agitados com toda a criação, proclamando a glória dele. Por quê? Porque eles o amam. Porque o amor dele grita dentro do seu coração. Eles o amam. Eles o amam. Não permita que nada tire o teu fervor. Não se torne um cristão frio, um cristão formalista, um cristão indiferente, seco, árido, um cristão exterior, alguém que tem um amor protocolar por Deus, que tem para com ele apenas regras de etiqueta. Ele não é um hóspede chato que vem à tua casa para te dar o trabalho de uma recepção formalista. Ele se antecipa, ele faz um churrasquinho de peixe com pão na beira do rio. E ele diz: vem aqui comer comigo, porque eu quero que essa brasa incendeie o teu peito. Eu quero que a minha palavra te queime, eu quero que o meu espírito passe por você como um vento que faz essa brasa se incendiar e pegar fogo. Eu não quero comércio. Eu não estou falando de negócio. Eu estou falando de graça, de vida. De um coração que se derrama, de um ser que se incendeia. Isso é ressurreição. E não paganismo com verniz cristão. Que nós possamos ofertar ao Senhor este coração cheio de intensidade na sua presença. Porque então
nós poderemos de verdade viver a Páscoa do Senhor com uma vida que arde diante do trono e que celebra a vitória deste Deus amoroso que depois de passar por tudo, depois de morrer e de ressuscitar, chega para nós e vem unicamente ao ponto: tu me amas? É isso que eu quero. Amor. Que este fogo abrase efetivamente o nosso peito. Então, nós seremos ardentes, ígneos, fervorosos, apaixonados. E a paixão do Senhor, o seu amor, irá fazer com que a nossa vida seja um contínuo sacrifício de louvor para a sua glória.